Olá, ótima noite para você que acompanha. Seja bem-vindo ao Jornal Conecta. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro. E vamos começar a edição de hoje falando que o município de Olímpia recebeu nesta terça-feira, dia 23, a confirmação sobre o recurso de 104 milhões de reais do governo federal, que serão destinados à implantação do Aeroporto Internacional do Norte Paulista. A garantia está prevista na Lei Orçamentária Anual para 2024, sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União, com o apoio dos deputados federal da bancada paulista e do ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha. O novo aeroporto será construído entre Olímpia e Rio Preto e tem o intuito de atender à demanda crescente de visitantes e promover o desenvolvimento econômico de toda a nossa região. A projeção é de que o aeroporto tenha capacidade para cerca de 500 mil operações por ano, podendo receber futuramente até voos da América Latina, além de explorar a infraestrutura logística aeroviária para o transporte de cargas. Olha, e só lembrando, Olímpia tem pouco mais de 55 mil habitantes, vem crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, enquanto que outras cidades permanecem estagnadas. Parabéns, portanto, à Olímpia por este grande feito, esta grande conquista. Um aeroporto que toda a nossa região vai se beneficiar com certeza. Hérnia de disco e dor lombar foram as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, no Brasil em 2023. Segundo o Ministério da Previdência Social, os dados do Ministério mostram que mais de 2,5 milhões de trabalhadores conseguiram esse benefício em 2023. A hérnia de disco está no topo do ranking, como a causa do afastamento de 51.400 beneficiários. O ranking do órgão traz dor na lombar na segunda posição, com 46.900 trabalhadores afastados. A lista ainda destaca mioma uterino, seguido por fratura no punho, também estão nas primeiras 50 posições, pedra na vesícula, episódios depressivos, ansiedade, apendicite, AVC e infarto. Em comparação com 2022, o número de trabalhadores com hérnia de disco cresceu 68% naquele ano. A doença ocupava a quarta posição na lista e 30.600 benefícios foram concedidos aos trabalhadores por esse motivo. A Prefeitura Municipal de Urupês comunica por meio das suas redes sociais que foi determinada a suspensão do concurso público número 002/2023 em sua totalidade, inclusive quanto a eventuais atos de nomeação de candidatos aprovados. Com isso, permanecerá suspenso integralmente até a conclusão das investigações e a emissão de uma decisão final. Durante este período, o município continua impedido de nomear ou empossar qualquer um dos candidatos aprovados. Últimos dias para se inscrever no processo seletivo do Instituto Municipal de Ensino Superior, IMES de Catanduva. O prazo final termina na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro. As opções de curso são Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Sistemas para Internet. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site sites.google.com/viu-imes Catanduva, vestibular 2024/início. No ato da inscrição, o candidato poderá fazer no máximo 2 opções de cursos, independente das áreas de conhecimento. O candidato deverá realizar a prova logo após a liberação no site.
pois as provas remanescentes serão preenchidas por ordem de matrículas e os candidatos que desejarem efetuar a matrícula após serem preenchidas as vagas ficarão em lista de espera. A Prefeitura de Ibirá convida os estudantes que utilizam transporte para Rio Preto, Catanduva e Urupês para se cadastrarem e conseguirem utilizar o transporte gratuito oferecido pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibirá. Esse recurso possibilita que alunos do município possam frequentar cursos do ensino médio, técnico e superior, oferecido nas cidades de São José do Rio Preto, Catanduva e Urupês. O cadastramento já está aberto e os interessados devem se dirigir ao balcão de atendimento da Prefeitura Municipal munidos de documentos pessoais. As inscrições estarão abertas e, em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 17 3531 9900. O Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de fevereiro. E nenhum deles faz parte das regiões Oeste e Noroeste de São Paulo, onde ficam Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto. As cidades escolhidas compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, as regiões selecionadas atendem a 3 critérios. São formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes. Registram alta transmissão de dengue no período 2023-2024 e tem maior predominância do sorotipo dengue-2. A pasta confirmou ainda que serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue. O esquema vacinal será composto por 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Policiais militares da 1ª Companhia da PM do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas no bairro Anuar Pachá, em Catanduva, nesta terça-feira. Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe avistou um veículo que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade. Ao ser abordado e fiscalizado, os policiais encontraram com o homem que estava no veículo várias porções de crack, maconha, dinheiro e apetrechos utilizados no preparo da droga para comercialização. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e o homem permaneceu preso. Na tarde de ontem, policiais militares da 1ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior apreenderam em flagrante um adolescente que estava furtando um estabelecimento comercial no centro da cidade. Com ele, foram encontrados vários objetos furtados. O representante da loja reconheceu os objetos e o adolescente foi conduzido para a delegacia de plantão. As inscrições para a 3ª corrida de rua da Unimed Catanduva já estão com cerca de 25% das vagas preenchidas e permanecem com vagas limitadas até 30 de março, nas modalidades 5 km, 10 km e Kids. O evento terá ponto de encontro no Parque João Paulo II, o Parque do Aeroporto, no dia 7 de abril. A concentração terá início às 5h30 da manhã, com largada às 7 horas para os adultos. O Circuito Kids será realizado após a conclusão da corrida adulta. As inscrições devem ser feitas no site tiquetando.com.br e Event/3. Corrida Unimed Catanduva.
e os inscritos ganham um kit corrida, contendo sacochila, número de peito, camiseta e um vale-medalha. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Ituano venceu o Corinthians por 1-0 ontem, quarta-feira, no Novelli Júnior, em Itu. Com a vitória, o Ituano conquistou os primeiros 3 pontos no Paulistão, ficando agora na terceira colocação do Grupo A. O Corinthians, com a derrota, permanece com 3 pontos, mas agora na segunda colocação do Grupo C. Ituano e Corinthians voltam a campo pelo Paulistão no próximo sábado. Às 8 horas da noite, o time de Itu recebe o Guarani em seu estádio, enquanto o Timão visita o São Bernardo no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. O Red Bull Bragantino venceu a Portuguesa por 2-1 na noite desta quarta-feira, no Canindé. O Bragantino soma os 3 primeiros pontos no Paulistão e fica na liderança do Grupo C. A Portuguesa, que também soma 3 pontos, é a segunda colocada no Grupo A. O Bragantino joga sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 17 horas e 15 minutos, no Nabi Abichedi. Portuguesa também joga no sábado, às 18 horas, contra o São Paulo no Morumbis. Guarani e São Bernardo ficaram no empate 0-0 na noite desta quarta-feira no Brinco de Ouro, em Campinas. Com o resultado, o Bugre, ainda sem vencer, somou o primeiro ponto, está na lanterna do Grupo B. Já o São Bernardo manteve a invencibilidade e chegou aos 4 pontos, dividindo a liderança do Grupo D com o São Paulo. Os times voltam a campo neste sábado. O Guarani tem pela frente o Ituano fora de casa, enquanto que o São Bernardo recebe o Corinthians no 1º de maio. Os 2 jogos estão marcados para as 8 da noite. O Verdão venceu a Inter de Limeira por 3-2 na noite desta quarta-feira no Allianz Parque. O Palmeiras chega a 4 pontos em 2 jogos, na liderança do Grupo B. Já a Inter de Limeira conhece sua segunda derrota e continua zerada na lanterna do Grupo C. O Palmeiras recebe o Santos no próximo domingo, às 18 horas, horário de Brasília, no Allianz Parque, enquanto a Inter de Limeira visita a Ponte Preta também no domingo, às 4 da tarde, no Moisés Lucarelli. Os 2 jogos são válidos pela terceira rodada do Paulistão. O Santos enfrenta a Ponte Preta nesta quinta-feira, daqui a pouco. Os times vão a campo no gramado da Vila Belmiro a partir das 7h30. E ontem teve estreia. O Santos venceu o jogo contra o Desportivo Brasil por 1-0, gol de Caio. Agora, o próximo confronto do Catanduva é no sábado, dia 27, contra o Grêmio Prudente no estádio Paulo Constantino. Vem correr com a gente na terceira corrida Unimed Catanduva, dia 7 de abril, com largada às 7 da manhã na Praça do Aeroporto. Categorias de 5 e 10 quilômetros e circuito especial para as crianças. Premiações por idade de 1º ao 5º lugar. Faça já sua inscrição pelo site corrida.unimedcatanduva.com.br e garanta sua vaga no evento mais esperado do ano. Unimed Catanduva, cuidando de você e da sua saúde. O Jornal Conecta fica por aqui. Uma boa noite para você e agora, na sequência, você fica com Sua Saúde, Seu Direito, com Júnior Desuani. Boa noite, amigos do nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito. E hoje nós vamos falar sobre modalidades de internação em estabelecimentos de saúde, ok? Então, para dar início nosso quadro de hoje, nós vamos ter um conceito aí sobre o que é os estabelecimentos de saúde. O que são estabelecimentos de saúde? Então, a definição é que são espaços físicos, edificados ou móveis, né, privados ou públicos, onde são realizadas ações de serviço de saúde
por pessoa física ou jurídica e que possua um responsável técnico, pessoal e infraestrutura compatível com a finalidade, ou seja, a finalidade de atendimento em saúde. Então, tem vários elementos aqui importantes, né, que nos levam à definição que o estabelecimento de saúde que nós mais conhecemos são os hospitais, né? Então, nós temos o que aí? Hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, unidades básicas de saúde, centros de saúde, enfim. Então, para uma ideia geral, é todo aquele estabelecimento que cuida de saúde e um dado importante, que nós vamos ver isso no final aqui do nosso quadro, a questão da responsabilidade técnica, né? Que geralmente é um profissional da área de saúde, se for no laboratório, um consultório médico, que o médico seja responsável, e num consultório odontológico, que o profissional o odontólogo seja o responsável técnico, que é responsável técnico, aquele que responde tecnicamente por esse estabelecimento de saúde, ok? Então, entendido isso, nós vamos então para os tipos ou as modalidades de internação, que são 3 basicamente, né? Lembrando que a internação, né? Assim, o que é o conceito da internação também para a gente avançar? A internação é um período em que o indivíduo está confinado em um estabelecimento de saúde, já sabemos que é estabelecimento de saúde, por um espaço de tempo para determinado procedimento com vistas à manutenção ou reestabelecimento de sua saúde, ok? Então, vamos lá, vamos destrinchar a questão da internação, né? Então, internação é um período que fala que o indivíduo está confinado em um estabelecimento de saúde. Por que confinado? Porque quando nós estamos internados, nós estamos circunscritos, né, ou delimitados por aquele espaço, ok? Então, vamos sempre pegar um exemplo aqui de uma internação. Quando nós estamos internados, né, ou para um tratamento ou para uma cirurgia, nós estamos confinados naquele espaço ali, recebendo os tratamentos necessários. Então, geralmente você está na cama, dependendo do procedimento, depois do pós-cirúrgico ou pré-cirúrgico, você não pode ficar andando pelo hospital como um todo. Então, você está confinado ali, né, naquele local. Então, por um espaço de tempo. Qual esse tempo? Também o conceito diz que a internação é quando o indivíduo fica por mais de 24 horas no estabelecimento de saúde, ele é considerado então que ele está internado, tá? Então, e aí para o determinado procedimento, com vistas a manter a sua saúde ou restabelecer a sua saúde, ok? Então, o que pode ser feito aí quando você está internado, né? Necessita de uma internação. Pode ser um exame, que você tem que fazer uma preparação para um exame, então você fica internado e antes você fica um período ali se preparando. Pode ser para uma cirurgia, pode ser para você receber uma medicação. A medicação tem efeitos colaterais e você tem que ficar então internado, né? Passar por um período aí de mais de 24 horas dentro do estabelecimento de saúde, tá? Ou também, que nós vamos falar ao final aqui, você pode estar internado para uma desintoxicação química, tá? Nós vamos avançar aí nesses temas, tá bom? Então vamos lá. A primeira forma, né? A primeira modalidade de internação, que nós chamamos de uma internação voluntária. Então, qual o conceito? É aquela internação em que o indivíduo, de livre e espontânea vontade, se coloca em algum tratamento de forma consciente, né? Lembra? Livre consentimento e autonomia de vontade. Então, o indivíduo vai de maneira espontânea. Então, ele aceita fazer aquela internação, ele aceita ficar por um período de tempo necessário, que o profissional médico que vai determinar, se submetendo àquele tratamento. Então, ele faz aquilo livre, espontâneo e consciente. Então, é a internação voluntária. Ok? É a mais comum. Então, o médico fala, olha, eu vou te internar porque eu preciso fazer um tratamento, vou te fazer um exame, e a gente conscientemente e do livre-arbítrio se coloca à disposição, ou se dispõe a ficar internado para o estabelecimento da nossa saúde. Tá bom? A segunda forma é a forma involuntária, né? Que ao contrário da vontade, evidentemente, né? Então, mas é aquela internação sem consentimento do indivíduo
mas com autorização de uma terceira pessoa responsável legal por este ato, que é o ato da internação, né? Nesse caso, o assistido, né, a pessoa que vai ser internada, ela não tem capacidade civil para tomar decisão. Então ela não consegue exercer sua autonomia de vontade por ausência de capacidade cognitiva, né? Ela não tem o entendimento. Então se o médico fala assim, olha, vou te internar, eu preciso te internar para determinado exame, para determinado procedimento, ela pode falar, não, eu não vou, mas ela não tem o discernimento, ela não tem capacidade ainda de tomar uma decisão, né, de exercer a sua autonomia de vontade, porque ela não tem condições mentais, né, a capacidade cognitiva dela não permite isso, tá? Então, em que casos se aplicam isso? No caso de crianças, né? Os pais e os responsáveis são os terceiros, pessoas que autorizam isso, então, quando menores de idade, para que tenham os cuidados, que uma criança não tem o discernimento. Lógico que ela não vai querer ficar internada, lógico que ela não vai querer fazer uma cirurgia, porque ela não tem o consentimento, ela não pode dar o consentimento, porque ela não tem capacidade de entender o que vai acontecer com ela. Então, o pai ou o responsável legal decide por ela, ok? No outro caso, são os curadores dos incapazes, né? Pessoas que não têm não estão capazes para as atividades da vida civil. Então, alguém tem que decidir por ele. Aí, nesse caso, os curadores são pessoas maiores de 18 anos, mas são incapazes de decidir por elas. Então, é a internação involuntária nesses casos, onde uma terceira pessoa decide a internação para uma outra pessoa. Bom, e a terceira forma que nós temos aqui, lembrando ainda uma questão importante aqui na questão da internação involuntária, são aquelas questões que nós falamos em outros programas, né, que é aqueles dilemas que a gente enfrenta que acabam indo para o Poder Judiciário, né? Então você tem uma pessoa maior, lúcida, capaz civilmente, né, de tomar a decisão, e que ela não quer se submeter ao tratamento, né? Por exemplo, ela não quer ser internada para tomar uma medicação quimioterápica. Poxa, mas ela é para o bem dela, então é uma internação. Eu posso fazer uma internação involuntária nessa pessoa? Não pode. Por quê? Porque ela tem capacidade de discernimento, ela tem o livre-arbítrio para decidir aquilo que ela quer, tá? Isso acontece também, um exemplo, uma cirurgia cardíaca, né? Então o médico fala assim, olha, vou te internar para fazer uma cirurgia que você pode morrer a qualquer momento. A pessoa decide que ela não quer. Eu não vou me submeter à cirurgia cardíaca e vou correr o risco. Casos que a gente ouve que a pessoa foi para a cirurgia e veio a óbito durante a cirurgia. Então, desde que a pessoa tenha capacidade civil para discernir aquilo que ela quer, né, ter autonomia da vontade dela com livre-arbítrio, ela seja consciente daquilo que está fazendo, ela pode recusar. Nós já vimos isso e cabe aqui nessa questão que não pode ser uma forma involuntária, ok? A terceira forma é a internação compulsória. Aquela internação solicitada por terceiros, porém a decisão e autorização ela se dá pelo Poder Judiciário, ou seja, pelo juiz competente para dar essa decisão, ok? Então, a pessoa não tem condições de decidir se ela quer ser internada ou se ela não quer ser internada. Então, quem solicita é uma terceira pessoa, porém, quem decide não é o profissional médico e nem essa pessoa. Ela vai por uma questão judicial, um juiz é que vai decidir sobre isso. Em que casos se aplicam? Se aplicam, então, a internação de usuários de entorpecentes. E pode ser drogas lícitas ou ilícitas, tá? Ou de determinadas doenças mentais, que impedem momentaneamente que esses indivíduos tomem decisão acerca do seu próprio bem ou de terceiros. Então, imaginemos que você tem uma pessoa que faz uso de algum entorpecente, né? E que ela acaba ficando muito violenta, né? Não tem discernimento, se coloca em risco e coloca em risco a vida de terceiros, geralmente os familiares. Então, os familiares pedem para
a justiça que interne essa pessoa de maneira compulsória, ou seja, mesmo ela não querendo, para que ele faça o tratamento para ele e não corra risco entre ele e nem terceiros, ok? Então isso é uma questão que é muito judicializada, principalmente para usuários de droga, tá? Então, vamos lá, base legal, onde está isso, né? Internação involuntária ou a compulsória, né? Estão previstas ali na Lei 10.216 de 2001, tá? E os dois principais critérios para uma internação compulsória, que deve ser avaliada e vai ser avaliada pelo judiciário, são os seguintes, ó. Primeiro, é a comprovação de um tratamento ambulatorial anterior, né, ao pedido de internação, só que não teve sucesso. Então ele já foi fazer um tratamento, né, com o médico, no ambulatório, né, na clínica, mas não teve sucesso, tá? Isso tem que ser declarado pelo próprio médico, ou geralmente o CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, dão esse tipo de declaração dizendo: esse indivíduo já passou por um tratamento ambulatorial, mas não teve resultado, ele continua sendo agressivo e há necessidade de uma internação. E a prescrição de internação por um médico regulamentado e registrado no Conselho Regional de Medicina. Ok? E lembrando também agora, né, para finalizar, qual é o início de um processo de internação? Porque nós chamamos de porta de entrada. Por quê? Porque eu não posso simplesmente sair daqui agora e falar assim: acho que eu vou me internar, vou passar um dia lá no hospital, quero tomar um soro porque eu não estou me sentindo bem e tal. Não, não é assim que funciona, né? Não é um hotel onde a gente vai lá e se hospeda, né? Ou pede um tipo de internação, tá? Como é que se dá a porta de entrada para uma internação? Pelos serviços ambulatoriais, né? Você vai fazer um procedimento ambulatorial, vou tomar uma injeção, né, normal, ou fazer uma inalação no ambulatório, né, do hospital, e eu passo mal, tenho algum problema cardíaco, sou atendido por um médico ou pelo responsável técnico. Lembra que nós comentamos ali na definição? O responsável técnico, verificando aquela situação em decorrência disso, ele faz a opção: olha, precisa ser internado para um tratamento mais próximo, mais preciso. Então pode ser uma internação em um quarto, pode ser numa UTI também, tá? Então, dentro do serviço ambulatorial, dentro de um pronto atendimento, são os prontos socorros, você vai para uma emergência e pode evoluir na necessidade de você ficar internado, tá? Dentro do próprio consultório, numa pequena consulta, num pequeno exame, o médico detecta que você está, por exemplo, né, no início de um infarto, então ele de momento já vai com você para o hospital para fazer a internação, para fazer um procedimento, enfim, através dos estabelecimentos de saúde, sempre acompanhado pelo responsável técnico, que em grande maioria é um médico responsável. Ok, amigos? Então, hoje passamos aí a questão das modalidades de internação, lembrando que estamos aguardando aqui as suas perguntas, as suas dúvidas e os temas que você gostaria de ver debatido no nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, ok? Lembrando, Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto e minúsculo, tá? Ou pelo WhatsApp do Conecta, que é o 17 992 48 9494. Grande abraço, amigos.